Laços de família. Questão 773 de O Livro dos Espíritos. Por que é que, entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo, que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Questão 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Diverso dos animais é o destino do homem. Por que, então, quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família, mais apertados, tornam os primeiros. Eis porque os segundos. Os laços de família constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Como falávamos, questões de O Livro dos Espíritos, editora FEB, por Allan Kardec. Nós escolhemos esse tema, laços de família, para falarmos hoje por conta de um episódio que ocorreu conosco na rua, conversando com alguém, e a pessoa estava assim um tanto apressada para pegar o ônibus e puxou conversa e tal. Então eu falava com ela, que bom, né, que a gente volta para casa e há sempre alguém esperando por nós. Aí a pessoa ficou quieta, mas depois respondeu. Mas não é bem assim, né? Há pessoas que voltam, mas não tem ninguém esperando por ela. Aí era o caso dessa pessoa. Aí ela falou rapidamente e tal, que morava com os pais, mas os pais desencarnaram e ele tinha uma irmã, mas a irmã mudou para outro estado, não mora aqui no Rio. E ele falava assim, que ainda não arranjou uma companheira e não constituiu família,
e todo dia ele fica sem motivo ou sem motivação para voltar para casa, porque não tem ninguém esperando por ele. Então é uma coisa meio estranha, né? A gente está na rua, a gente fica querendo voltar para casa. Na verdade, a gente fica querendo voltar para as pessoas que estão esperando por nós. Há sempre alguém esperando por nós se temos esses laços de famílias na, na redondeza do lugar que moramos. Ou, quem sabe, até na mesma casa. Então é muito triste a gente. Ninguém. Quando ninguém espera por nós e estamos na rua. E Kardec perguntou, fez uma pergunta muito assim profunda, quando ele diz, né, na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E nós vemos na sociedade atual muitas pessoas, inclusive jovens, desdenhando a convivência em família. Mas é porque a pessoa não passou ainda por nenhum sofrimento, nenhuma ausência física, e então ela praticamente despreza o que tem, porque talvez se não tivesse, não estaria desprezando. Pelo contrário, estaria sofrendo e desejando ter. Mas Kardec pergunta qual seria para a sociedade